Yogiki Tsurushima! Yuji Itadori vem da obra principal, alavancando ainda mais com seus poderes e suas habilidades. Sempre colocado aqui como um potencial absurdo e até mesmo sendo comparados a grandes fenômenos como ele poderia alcançar, Yuji agora em Jujutsu Kaisen módulo tem demonstrado uma habilidade singular. Porém, o que fez Yuji Itadori alcançar este patamar? Sem ninguém ao seu lado, sem ninguém para lutar com ele, sem ninguém, sem nenhuma ameaça para estar junto de Yuji Itadori, o que fez com que Itadori pudesse alcançar um patamar tão grande que pudesse fazer suas habilidades ser equiparáveis a uma explosão de energia amaldiçoada de Rika-chan? É o que nós vamos discutir depois da vinheta. Bom, como nós observamos, Yuji Itadori vem evoluindo as suas habilidades ao longo de toda a trama principal de Jujutsu Kaisen. A gente veio a comentar no final de Jujutsu de que o Itadori ele ficou num patamar em que tínhamos um grande potencial para ele poderia se tornar o feiticeiro mais forte da história, mas a gente nunca poderia saber disso, porque automaticamente nós não vimos. No máximo ali poderíamos cravar é que o Yuji tinha o potencial para se tornar o feiticeiro mais forte, mas aquele feiticeiro que permaneceu vivo e que consideramos como mais forte, pelo menos eu na minha opinião, era Yuta Okkotsu. Pelo menos até a história de Jujutsu Kaisen módulo começar e a gente observar Yuji Itadori entrando em ação, com movimentos, habilidades, poderes de forma singular. Ele já começa logo de cara utilizando o sangue perfurante como nenhum outro manipulador de sangue conseguia utilizar, conseguia realmente aplicar. Isso é algo singular. Da mesma forma, no último capítulo nós vimos um desmantelar que desmantelou uma cidade inteira, praticamente ali metade da terra amaldiçoada de Tóquio foi por água abaixo, né? Virou pó. E também tivemos ali um Kokusen que pareceu que Yuji Itadori utilizou como bem queria. Só que, meus amigos, como é que o Itadori chegou nesse patamar? Como que ele chegou nessa base, nessa estatura ali dessas habilidades? Não tendo alguém que poderia rivalizar, se equiparar ao seu lado como Sukuna ou Gojo para fazer com que ele evoluísse mais em seus poderes, como é que o Itadori conseguiu chegar num patamar de poder como esse? Meus amigos, Yuji Itadori realmente está de uma forma monstruosa. E eu espero que você também esteja de forma monstruosa deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal do Geek Brasil. Estamos juntos aqui para batermos a nossa meta de 170 mil inscritos no mês de fevereiro. Nós estamos no dia 2 de fevereiro. Eu acredito que dá pra gente chegar até o dia 28 com 170 mil inscritos e a gente chega com a nossa meta até o final do ano de 200 mil inscritos. E você ainda pode fazer parte aqui da nossa escola técnica de Jujutsu. Sim, nós estamos aqui acreditando as pessoas que contribuem no canal do Geek Brasil de uma forma mais direta, principalmente para os fãs de Jujutsu. Então, você contribuindo com os valores de até R$50, seja valores ali de forma na chincha ou de valores acumulados, você pode escolher um personagem de Jujutsu e ficar aqui creditado nos nossos conteúdos da obra desse gato caolho maldito. Como nós visualizamos na trama de Jujutsu Kaisen, os feiticeiros mais fortes, eles foram colocados contra a parede em suas respectivas eras. Nós observamos o Gojo tendo a capacidade de manipular o infinito e também o azul. Mas isso não foi ali o ponto mais alto, o ponto mais crucial dos seus poderes. Quando ele encontrou um feiticeiro, alguém que poderia ali confrontar a altura ou até mesmo ultrapassar os seus poderes, no caso ali do Toji, o Gojo foi obrigado a evoluir, ele foi obrigado a se reinventar. E foi no caso aqui que nesse exato momento, sendo colocado entre a vida e a morte, ele veio a despertar a energia reversa, ele veio a entender, acho que a melhor palavra é, ele veio a entender a energia reversa, podendo assim utilizar o vermelho e da mesma forma utilizar o
no roxo para desintegrar e apagar o Toji. Sem energia amaldiçoada não tinha como defender os ataques de Satoru Gojo. Da mesma forma, na era Heian, Ryomen Sukuna foi colocado contra a parede. Ryomen Sukuna, de alguma forma ou de outra, ele era muito odiado, seja através das suas atitudes, seja através da sua aparência. E sendo colocado nesse sentido, e sendo caçado cada vez mais, Ryomen Sukuna chegou nesse patamar que podemos acompanhar nas histórias no presente ali de Jujutsu Kaisen, na história principal. De fato, Ryomen Sukuna foi sendo colocado contra a parede e cada vez mais foi entendendo mais sobre sua energia amaldiçoada, sobre seus poderes, sobre suas técnicas e como poderia replicar ainda mais os seus poderes, estando agora de uma forma muito singular. Mas, meus amigos, Yuji Itadori não teve nada disso nos últimos 68 anos. Itadori ficou sozinho, ele ficou, pelo menos é o que aparenta, nós não sabemos até agora. Tudo leva a crer que o Todou ainda esteja vivo, mas o Todou também está isolado. Mas de fato, nós não sabemos se o Fushiguro ainda está vivo, só que o Itadori permanece ali nessa isolação, nesse isolamento que ele decidiu se colocar para não ser afetado assim tanto pela morte dos seus amigos. Nós observamos que o Yuji, ele tem sua evolução absurda em poder e habilidades, mas isso foi no caso ali de 9 meses, mais ou menos em 9 meses. A trama principal de Jujutsu começa mais ou menos ali em abril, março, abril, que é quando o Fushiguro acaba encontrando o Itadori lá em sua escola. E a gente sabe, depois o Itadori come o dedo do Sukuna e vai tudo pro zaralho posteriormente. Em 9 meses, Yuji sai de alguém com apenas uma força física elevada, como nós observamos no primeiro capítulo, quando ele pega uma bola de arremesso e afunda uma trave, para conseguir usar a energia reversa e também sua expansão de domínio. Então, o Itadori, em 9 meses, ele consegue chegar nesse patamar e nesse potencial. E isso é muito interessante, porque o Itadori, ele vai evoluindo e vai entendendo mais sobre a sua energia amaldiçoada. Ele vai entendendo mais sobre o seu conceito, sobre os seus poderes. Mas o que leva o Yuji a entender mais sobre suas habilidades, a elevar ainda mais os seus poderes? O que fez ele chegar nesse patamar absurdo durante sua batalha contra o Sukuna, onde ele usou domínio simples, manipulação de sangue, energia reversa para se curar, expansão de domínio? O que fez Yuji Itadori conseguir chegar nesse patamar em questão de horas de batalha e ao mesmo tempo em acúmulos de conhecimento através do poder amaldiçoado? O que fez Yuji Itadori chegar nesse status foi o Kokuzen. O Kokuzen é o que fez o Yuji Itadori chegar nesse patamar de poder e de habilidade. Segundo a Oitodou, a diferença na capacidade de compreender a essência da energia amaldiçoada entre aqueles que já usaram o Kokuzen e aqueles que nunca o usaram é uma diferença entre o céu e a terra. É uma diferença abismal. Ele faz uma comparação entre o céu e a terra, mas eu acredito que o Todou está dizendo é que é uma comparação infinita. Aqueles que utilizam o Kokuzen e aqueles que nunca utilizaram conseguem ter ali uma diferença entre o infinito de entendimento sobre o poder amaldiçoado, sobre o conceito da energia amaldiçoada e também das habilidades, das técnicas amaldiçoadas. Isso faz Yuji Itadori conseguir chegar num patamar absurdo, um poder quase incalculável. De fato, o Itadori, ele veio evoluindo ao longo dos anos por causa do Kokuzen, assim como ele evoluiu em curto período de tempo na batalha contra o Sukuna. Então, desde a batalha contra o Hanami, ou contra a Hanami, a maldição, o Itadori, ele vem evoluindo cada vez mais os seus poderes. Toda vez que ele acerta um Kokuzen, ele consegue entender mais sobre suas habilidades, mais sobre a energia amaldiçoada e mais sobre os seus poderes.
Assim foi na batalha contra Hanami, assim foi nas batalhas contra o Ezo e contra o Ketizo, assim também foi nas batalhas contra o Sukuna. O Itadori, ele vai compreendendo como ele poderia utilizar as habilidades que estavam dentro de si, como a manipulação de sangue, ou até mesmo habilidades que estavam adormecidas dentro de si, como no caso o Santuário. O Itadori também é capaz de gerar pactos. Isso também vem do Kokuzen e da forma como ele consegue compreender essa habilidade. Então, quando ele gera esses pactos, o Itadori, ele consegue fazer até mesmo um aprimoramento da sua técnica amaldiçoada. Não se fala, não se diz ali com toda certeza, mas o Itadori, ao fazer um pacto, ele consegue comprimir a técnica do seu corte, fazendo o corte acontecer no lugar em que ele quer, contra a pessoa que ele quer. A gente não entende direito ainda sobre qual é a vantagem que ele se tem nisso, se é só para proteger, ou se ele, por não cortar tudo que tá no raio, o seu corte acaba tendo um potencial maior. Então, nós temos esse aspecto bem interessante sobre Yuji Itadori, como ele vem evoluindo cada vez mais através dos seus poderes e das suas habilidades. Mas, meus amigos, 68 anos se passaram. Como nós vimos no capítulo passado, o Itadori parece conseguir utilizar o Kokuzen como bem quiser. Agora, pensa comigo nesse refinamento e no entendimento de energia amaldiçoada em que o Yuji possa ter hoje, ao viver durante todos esses anos, usando o Kokuzen para cima e para baixo. Mais uma vez enfatizando aqui a fala de Aoi Todou. Quem passa pelo Kokuzen tem um entendimento sobre energia amaldiçoada equivalente a uma distância entre os céus e a terra daqueles que não conseguiram utilizar. Agora pensa o Yuji Itadori usando o Kokuzen nos últimos 68 anos. O que ele é capaz de fazer? O que ele é capaz de gerar? E assim, a gente pode até mesmo pensar que o Itadori pode utilizar, pode ter aprendido o corte que rompe o mundo, sem nem precisar do Mahoraga. É uma coisa bem interessante se você parar para pensar que o Kokuzen pode levar Yuji Itadori a ter o conhecimento, a ter ali a compreensão do corte que rompe o mundo, de uma forma para ver que dois caminhos podem levar para o mesmo resultado. E o Itadori, ele acabou utilizando o Kokuzen para poder aprimorar mais sobre essa habilidade, conseguindo o controle total através do poder do desmantelar. Assim, para conseguir o desmantelar, a técnica que rompe, o corte que rompe o mundo do santuário, o Sukuna, ele precisou do Mahoraga para aprender a executar esse corte, para ultrapassar o ilimitado, pois sabia que não podia usar o Kokuzen como bem quisesse. Ele tinha esse conhecimento, ele tinha esse entendimento. Então, chances dele aprender a usar o corte que rompe o mundo, ou um corte que pudesse ultrapassar o ilimitado através apenas do Kokuzen, era algo muito baixo, era uma chance muito baixa. Mas o próprio Sukuna, ele fala que Yuji Itadori era diferente. O Itadori usava ou usa o Kokuzen como se fosse uma habilidade que lhe pertence. Então, a cada vez que o Itadori usa o Kokuzen, mais aprimoramento e mais sensibilidade da energia amaldiçoada ele possui. O Mino mesmo fala no último capítulo que é uma utilização de poder amaldiçoado extremamente refinado. As palavras do Mino são exatamente nesse sentido. Eu só senti a energia amaldiçoada da sua técnica no momento em que ele passou a energia amaldiçoada para o seu soco. Então, o refinamento do Itadori pode chegar num patamar inacreditável nesses últimos 68 anos. Então, ele pode ter facilmente o corte que rompe o mundo e ter alcançado um refinamento de energia amaldiçoada maior de que Satoru Gojo com os 6 olhos. Tudo no campo da teoria, tudo no campo do talvez. Mas de fato, se o Itadori passou esses 68 anos usando apenas o Kokuzen contra os seus adversários, lutando ali, vira e mexe para aprimorar, para entender mais sobre suas habilidades, Yuji sim tem um potencial muito grande de ter aprendido o corte que rompe o mundo e ao mesmo tempo ter um refinamento maior de energia amaldiçoada do que os 6 olhos de Satoru Gojo.